O ano era 1980. O ar frio de Seattle soprava carregado de uma tensão silenciosa e pesada dentro dos armazéns da Nintendo of America. Nas sombras das prateleiras metálicas, milhares de gabinetes do jogo Radar Scope acumulavam poeira, transformando-se em monumentos de um fracasso comercial iminente que ameaçava destruir o sonho da empresa no Ocidente. Para a pequena subsidiária americana, cada máquina parada representava um passo mais próximo da falência total. O capital da companhia evaporava rapidamente enquanto o público ignorava aquelas naves espaciais genéricas, preferindo outros títulos mais vibrantes da concorrência. A desolação era palpável nos corredores, e os poucos funcionários restantes observavam o estoque mofando com a certeza de que a aventura da Nintendo nos Estados Unidos estava prestes a terminar em um desastre financeiro absoluto. No outro lado do oceano, nos escritórios de Kyoto, um jovem designer industrial chamado Shigeru Miyamoto carregava sobre os ombros o peso dessa responsabilidade colossal. Miyamoto era uma figura improvável para a missão que lhe fora confiada. Ele não possuía formação em computação, não sabia programar uma única linha de código e era visto por muitos veteranos apenas como um artista focado em estética. No entanto, sua mente funcionava de forma diferente. Enquanto a indústria da época focava em testar reflexos rápidos e acumular pontos em cenários abstratos, Shigeru sentia um desejo ardente de provar que os videogames podiam ser muito mais. Para ele, aqueles pixels na tela tinham o potencial de contar histórias profundas, evocar emoções e criar mundos onde o jogador se sentisse verdadeiramente parte de uma jornada narrativa. A pressão era asfixiante, pois a Nintendo precisava desesperadamente converter os gabinetes inúteis de Radar Scope em algo novo e lucrativo. O plano inicial parecia seguro e comercialmente viável: criar um jogo baseado na famosa licença do marinheiro Popeye. Miyamoto dedicou horas desenhando cenários e mecânicas que se encaixassem no universo de Popeye, Olivia Palito e Brutus. Contudo, o destino desferiu um golpe devastador e inesperado quando a negociação pelos direitos autorais fracassou subitamente. A perda da licença foi um obstáculo traumático que deixou a equipe em pânico, mas, para Miyamoto, foi o catalisador necessário. Em vez de se render ao desespero, ele decidiu que, se não podia usar ícones prontos, criaria seus próprios personagens do zero, sob uma pressão externa que não permitia margem para erros. Foi nesse cenário de urgência extrema que começou a nascer o conceito de um herói comum, algo que romperia com os padrões de guerreiros espaciais e soldados futuristas. Miyamoto começou a rascunhar um homem simples, um carpinteiro que usava macacão e um boné. A tecnologia limitada da época ditava as regras. O bigode foi desenhado para evitar a necessidade de animar uma boca, e o chapéu servia para não precisar lidar com a física do cabelo em movimento. Assim surgiu o Jumpman, um protagonista que representava o homem trabalhador enfrentando desafios extraordinários. Ele seria o oposto da força bruta da natureza, encarnada por um gorila colossal e caótico que ele batizou de Donkey Kong. O conflito central estava definido. O pequeno herói precisaria subir estruturas instáveis e saltar sobre obstáculos perigosos para resgatar sua amada, a donzela Pauline, das garras da fera. A ideia de que pular poderia ser a mecânica principal de um jogo era algo revolucionário e visto com ceticismo pelos engenheiros. Antes de continuarmos essa jornada pelos bastidores da criação, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O tempo para Miyamoto estava se esgotando rapidamente e os executivos em Seattle exigiam resultados imediatos para salvar a empresa. O jovem designer sabia que estava caminhando no fio de uma navalha. Ele não estava apenas desenvolvendo um jogo de fliperama. Ele estava tentando injetar uma alma em circuitos integrados e fios de cobre. Com o prazo final batendo à porta,
Miyamoto tomou uma decisão arriscada que desafiava toda a lógica comercial estabelecida. Ele decidiu que não iria apenas modificar o código existente, mas iria reimaginar completamente a interação entre o jogador e a máquina. Essa aposta de tudo ou nada poderia selar o destino da Nintendo para sempre, seja como a maior inovadora do entretenimento mundial ou como apenas mais uma empresa japonesa que tentou e falhou em conquistar a América. O palco estava montado para uma revolução, mas o preço dessa ousadia ainda seria cobrado de formas que ele jamais imaginou. A criação de Jumpman não foi apenas um exercício de criatividade, mas um combate exaustivo contra as fronteiras rígidas da tecnologia daquela época. Shigeru Miyamoto se via diante de um tabuleiro digital minúsculo, onde cada pixel era um recurso precioso que não podia ser desperdiçado de forma alguma. A limitação técnica era sua maior adversária. Em uma grade de apenas 16 por 16 pixels, definir traços humanos que fossem minimamente expressivos parecia uma tarefa impossível até para o mais talentoso dos artistas. Foi nesse aperto técnico sufocante que o gênio do jovem designer floresceu através da necessidade absoluta. O icônico bigode de Mario, por exemplo, não surgiu por uma preferência estética ou um capricho de estilo, mas como uma solução brilhante para a impossibilidade de animar uma boca funcional naquele espaço reduzido e granulado. O chapéu vermelho, que hoje é reconhecido em qualquer lugar do planeta, foi a resposta pragmática para evitar a complexidade de desenhar e animar o movimento realista do cabelo enquanto o personagem saltava freneticamente pelo cenário. Até mesmo as cores vibrantes do macacão foram escolhidas estrategicamente para criar um contraste nítido, permitindo que os jogadores vissem claramente os braços do herói balançando contra o seu corpo. Cada detalhe visual de Jumpman era, em sua essência, uma cicatriz de guerra de uma batalha vencida contra as restrições severas da memória dos circuitos eletrônicos. Enquanto o herói ganhava forma, Miyamoto moldava com cuidado o seu nêmesis, o imponente Donkey Kong. O gorila não era apenas um monstro genérico a ser derrotado, mas a representação física da força bruta e do caos incontrolável que o homem comum precisava enfrentar para provar seu valor. Inspirado pela dinâmica clássica de histórias universais como King Kong, Miyamoto desejava que o conflito central fosse compreensível à primeira vista, sem a necessidade de manuais de instrução extensos ou diálogos explicativos. A escolha de um primata gigantesco trazia uma camada de selvageria que contrastava perfeitamente com a agilidade vulnerável e a determinação silenciosa do pequeno carpinteiro. No entanto, o desenvolvimento dessa visão artística inovadora encontrou uma resistência feroz e desanimadora dentro da própria Nintendo. Os engenheiros veteranos, totalmente acostumados com a lógica fria e repetitiva de jogos de tiro espacial, observavam os esboços de Miyamoto com um profundo ceticismo que beirava o desdém. Eles não conseguiam compreender por que alguém perderia tanto tempo criando uma narrativa estruturada para um fliperama, ou por que o ato de pular deveria ser a mecânica central da experiência. Para muitos naqueles escritórios, Miyamoto era apenas um intruso artístico que estava complicando desnecessariamente o que deveria ser um software simples e direto. O isolamento de Miyamoto durante esse período era quase palpável nos corredores silenciosos da empresa. Ele passava noites inteiras em claro, mergulhado em uma solidão criativa que era interrompida apenas pelo brilho pálido e cansativo dos monitores de tubo. O peso psicológico de carregar o destino de centenas de funcionários e o futuro financeiro da empresa em suas mãos era uma sombra constante que o perseguia até em seus breves momentos de descanso. Cada linha de código que os programadores escreviam sob sua supervisão rigorosa era um teste de nervos para todos os envolvidos. No entanto, foi nesse ambiente de pressão absoluta que ocorreu a descoberta mais fundamental de sua carreira: a sensação emocional do pulo.
Quando o designer finalmente viu seu pequeno herói de pixels se desprender do chão pela primeira vez em um arco perfeito, ele não enxergou apenas uma função matemática complexa, mas um símbolo de liberdade e superação. O pulo era a ferramenta definitiva que permitia ao jogador desafiar a gravidade e superar os perigos impostos pelo destino cruel. Era, enfim, uma faísca de vida humana pulsando dentro daquela máquina fria. Para fortalecer essa conexão com quem segurava o joystick, Miyamoto focou intensamente em Pauline, a donzela em perigo constante. Ela era o coração pulsante que movia a ação dramática, transformando o jogo de uma mera busca técnica por pontos em uma missão de resgate desesperada e heróica. Cada vez que Jumpman subia as vigas de aço retorcidas, o jogador não estava apenas jogando. Ele estava sentindo a urgência real de salvar alguém importante. O sacrifício pessoal de Miyamoto, refletido em sua exaustão física e mental, estava agora impregnado em cada frame de animação. Após meses de trabalho frenético e obsessivo, o código final do jogo foi finalmente compilado e enviado para a sede em Seattle. O jovem designer esperava um suspiro de alívio e reconhecimento, mas o que recebeu foi um balde de água fria devastador. Quando os executivos da Nintendo América testaram o protótipo final, o silêncio na sala de reuniões foi ensurdecedor e gélido. Eles odiaram o título, achando-o confuso, e consideraram a jogabilidade estranha demais para o público ocidental. Para aqueles homens de negócios veteranos, o projeto parecia ser apenas o prego final no caixão da empresa nos Estados Unidos, um fracasso retumbante que ninguém conseguiria evitar. Apesar do desdém inicial dos executivos americanos, o destino de Donkey Kong foi selado nos pequenos bares e fliperamas enfumaçados de Seattle, longe do brilho das salas de reunião. Quando as primeiras máquinas foram instaladas, quase como um último suspiro desesperado para evitar a falência, o fenômeno foi instantâneo e avassalador. O som metálico das moedas caindo incessantemente nos coletores tornou-se o batismo de fogo que Shigeru Miyamoto tanto esperava. Os jogadores, inicialmente atraídos pela arte colorida do gabinete, logo se viram obcecados pela mecânica do pulo, algo que nunca tinham experimentado com tamanha fluidez e precisão. O armazém da Nintendo América, que antes servia como um cemitério sombrio para milhares de gabinetes não vendidos, rapidamente se esvaziou. O fracasso iminente transformou-se em um sucesso comercial sem precedentes, limpando as dívidas e garantindo a sobrevivência da empresa em solo estrangeiro. No entanto, em meio a essa ascensão meteórica, um evento fortuito daria ao herói sua identidade definitiva. Durante uma tarde de trabalho intenso no escritório de Seattle, o senhorio do galpão, um homem de negócios chamado Mario Segale, entrou furioso exigindo o pagamento do aluguel que estava consideravelmente atrasado. Segal era uma figura imponente e impaciente, e sua interrupção ruidosa paralisou a equipe. Após uma discussão acalorada e uma promessa solene de pagamento futuro garantida pelo sucesso do novo jogo, o senhorio retirou-se. Foi então que, em uma mistura de alívio e brincadeira interna, os funcionários notaram uma semelhança física entre o senhorio determinado e o pequeno herói de pixels. Naquele momento, Jumpman foi finalmente batizado como Mario. O nome ressoou com Miyamoto, que viu nele a personificação perfeita de um homem comum que não foge das dificuldades. Com um nome real e um sucesso estrondoso, Miyamoto não permitiu que a complacência o atingisse. Ele sabia que aquele universo tinha potencial para uma expansão épica. Em 1983, ele decidiu que o herói precisava de uma nova profissão que justificasse o ambiente onde ele se encontrava. Mario deixou de ser carpinteiro para se tornar um encanador, explorando os esgotos profundos no jogo Mario Bros. Foi nesta fase que a narrativa ganhou uma camada emocional essencial com a introdução de Luigi, o irmão de Mario. Miyamoto desejava criar uma dinâmica familiar, um senso de cooperação e uma rivalidade amigável que trouxesse mais calor humano
para a experiência eletrônica. A dupla de irmãos tornou-se o pilar de uma nova forma de entretenimento cooperativo. Mas o verdadeiro teste de fogo para o legado de Miyamoto ainda estava por vir. O mercado de videogames nos Estados Unidos sofreu um colapso catastrófico em 1983, um evento que deixou a indústria em ruínas e fez com que o público perdesse a confiança nos jogos eletrônicos. Parecia que a era dos fliperamas e consoles domésticos seria apenas uma breve nota de rodapé na história. Foi nesse cenário de desolação que a Nintendo lançou o Nintendo Entertainment System, o NES, trazendo consigo Super Mario Bros. Em 1985. O jogo funcionou como o salvador solitário de toda a indústria, transformando o console japonês em um ícone global. Miyamoto havia criado um mundo vasto e vibrante no reino do cogumelo, onde cada cano verde representava uma nova promessa de mistério e descoberta. Anos depois, Miyamoto pôde finalmente contemplar o impacto sísmico de seu trabalho. Mario não era mais apenas um amontoado de pixels coloridos em uma tela granulada. Ele havia se tornado um ícone cultural universal. Pesquisas de mercado revelavam um fato surpreendente. O pequeno encanador era agora mais reconhecido pelas crianças do que o próprio Mickey Mouse. Para o jovem designer que começou sua jornada sob o peso do fracasso iminente, a realização era profunda e comovente. Ele provou que a criatividade, quando alimentada pela limitação técnica e pelo desespero financeiro, possui o poder extraordinário de moldar a cultura popular e inspirar bilhões de pessoas. Mario era o reflexo de seu próprio criador. Um indivíduo comum, que diante de obstáculos aparentemente intransponíveis, simplesmente escolhia continuar pulando até alcançar a vitória final. A história da Nintendo mudou para sempre, confirmando que a visão de um operário de macacão vermelho poderia carregar nos ombros o peso de toda uma indústria.